Olá, alunos, olá, alunas, sou o professor Júlio da área de Sociologia. Nesta aula iremos discutir mobilidade social, um assunto muito importante para a atualidade, tá? Bom, antes de mais nada, vamos entender mobilidade social como sendo uma passagem de uma situação socioeconômica a outra, ou traduzindo, dentro de uma pirâmide social e sua configuração e estratificação é quando indivíduos de um segmento ou sobem ou descem. É quando existe essa possibilidade, tá? Isso chamamos de mobilidade social. Ascensão ou não dentro de uma dada situação social. Bom, essa passagem ela pode estar marcada por alguns elementos, como eu coloquei aqui para vocês. Primeiro, a passagem pode estar relacionada a estilos de vida, né? O indivíduo pode migrar de uma faixa a outra pelo nível cultural, pela forma com que ele está posicionado no mercado de trabalho, com também o nível de escolaridade, né, que ele alcança, o básico, o superior, pós-graduação, enfim, e também por padrões de consumo, como ele está relacionado às novas formas de consumo numa dada realidade. E isso tem, aliás, a ver com o que a gente vai discutir aqui no final, tá? Bom, além disso, vamos falar aqui do grau de mobilidade, que é determinado também por fatores estruturais e conjunturais. Além desses elementos que eu apresentei aqui a vocês, vamos considerar que existe uma estrutura histórica já construída, sedimentada e que deve ser levada em conta quando analisamos a possibilidade ou não de um grau e graus diferentes de mobilidade. Nós temos aqui elementos estruturais. Falando da situação brasileira ou do caso brasileiro, devemos levar em conta sempre a nossa formação histórica, onde nós tivemos o latifúndio como forma de produção mais importante, a mais importante durante um longo tempo até hoje, né? Nós temos aí o agronegócio. Nós tivemos uma herança social nefasta que foi a escravidão, que relegou a população negra vinda da África e seus descendentes, uma posição social de inferioridade. Eles eram tratados como coisas e, quando libertos, foram relegados aos piores, aos aqueles serviços que eram os mais degradantes, né? Nós tivemos também aqui no Brasil um grau de modernização tardia comparado com outros países do centro do capitalismo internacional. Além disso, uma herança autoritária que não permitiu ou pouco permitiu às classes populares fazer reivindicações políticas mais substanciais, né? Elementos conjunturais, mais no momento que nós estamos vivendo. O grau de mobilidade pode ser também influenciado de acordo com as políticas sociais que são implementadas pelos governos. Nós temos recentemente algumas políticas chamadas de compensatórias, como as cotas sociais, e também políticas de distribuição de renda, como o programa Bolsa Família, que acaba de um modo ou de outro impactando na mobilidade social. Nós temos também políticas que levam à distribuição de renda e aumento salarial, né, que também vão interferir ali no grau de mobilidade social, além, é claro, do acesso à escola e à educação, né? Sobre a nossa atualidade, importante, pessoal que está se preparando para o vestibular e para o Enem, né? A expansão da chamada classe C. O governo tem divulgado inúmeros resultados e estatísticas sobre o crescimento dessa classe C, que muitos falam que seria a nova classe média, né? No entanto, uma discussão relevante que se coloca é: será mesmo que essa classe C, impulsionada pelo nível de consumo e acesso ao crédito, é de fato uma classe média ou seria uma nova classe trabalhadora, a expansão da classe trabalhadora? Essa é a discussão, né? Os críticos do governo dizem que uma classe média, a tradicional classe média, está muito mais orientada pelo patrimônio, pelo nível de escolaridade, né, do que em níveis de acesso a crédito e consumo, como tem sido a nova classe C, né? E por isso
Por hoje é só. Voltaremos em outras aulas. Até mais.